limite, apesar do tempo quase visível, a gente tem alguns objetivos a cumprir. Então, vamos lá. Emmanuel vai nos dizer que a mente é o espelho da vida em toda parte. E mais, ele vai dizer que o coração é a paz, que o cérebro é o centro de suas ondulações. E gerando a força do pensamento, tudo move, criando, transformando, destruindo e fazendo para isolar e sublimar. O livro Pensamento em Vida. Já o nosso André Luiz, sobre os mecanismos da mediunidade, ele vai dizer que a matéria mental que nos é própria está em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. E mais, ele diz que o pensamento ainda é matéria. O halo vital de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos, dentro de normas que correspondem a leis quanto de energia e da mecânica ondulatória. Ou seja, André Luiz faz um desafio. Porque se o pensamento ainda é matéria mental, e nós podemos entender o pensamento enquanto matéria, seguindo leis próprias da física, ele antecipa em alguns anos a visão que se criou hoje de estudar o pensamento segundo essas leis. Então, o primeiro ponto que nós trazemos é como a ciência de hoje, que é reducionista, interpreta a consciência, no caso do pensamento, e sua interação com o cérebro. Esse artigo é um artigo seminal, porque ele foi publicado em 98, e um de seus coautores, o Edelman, ele é um prêmio Nobel de Medicina em 72. O que esse artigo vai dizer? É uma visão materialista. Que a consciência é propriedade e emergência das atividades computacionais realizadas pelas redes de neurônios que constituem o cérebro. E então ele entende o cérebro como uma rede neural, uma rede de neurônios, e cada informação corresponde a um bit. Ou seja, o pensamento nada mais é do que um bit de informação. A consciência, na visão deles, e é uma visão predominante, visão de um prêmio Nobel, é fruto das maquinações cerebrais. O movimento cerebral das partículas dos neurônios gera então a consciência, gera o pensamento. Isso na visão deles, que é a visão predominante da ciência, e é compartilhado pelo português Antônio Damasio, que é um neurocientista de grande repercussão no mundo inteiro, radicado nos Estados Unidos, e ele vai dizer, entre outras coisas, nesse artigo que saiu na revista Scientific American em 2002, o Cérebro Oculto, The Hidden Brain, a capa da revista, foi publicada também no Brasil. Ele vai dizer que a mais requintável explicação da mente deve requerer explicações a nível quântico. Mas o Damasio, também nesse artigo, diz o seguinte: eu combato toda a ideia que diz que a consciência é fruto dela mesma e não um produto do cérebro, ou seja, é um português extremamente materialista. Todavia, existem outras propostas de compreensão da consciência além desse epifenomenalismo cerebral. E a gente vai tentar passar aqui rapidamente pela teoria da redução objetiva do Penrose e o papel das tubulinas segundo o Stuart Hameroff, e a proposta de Henry Stepp e Mário Borregar na interação entre física quântica e neurociências. Eles estudam o mindful state e o efeito quantum zero. Bom, nos preparemos então para complicar as nossas cabeças.
Na redução objetiva, a visão da física quântica, a visão desses pesquisadores e pensadores, Roger Penrose é físico, é matemático, Sir Roger Penrose, professor ilustre de Oxford, ele tem uma teoria toda própria. Então, nós sabemos que a matéria ela pode se comportar de dois modos, como onda ou partícula. É lei de De Broglie, está lá, o André Luiz já fala desse pensador e pesquisador francês no livro Mecanismos da Mediunidade. Quando o sistema quântico interage com a natureza e com o observador, ocorre o colapso de onda em partícula, ou seja, de uma maneira geral, até eu ter consciência de olhar para essa canetinha que até pouco tempo atrás passava de slide, ela poderia ser onda ou poderia ser matéria. Mas à medida que eu olho e identifico, eu colapsei essa informação. É matéria, eu estou aqui segurando. Confuso isso, né? Segundo Penrose, pode ocorrer uma redução objetiva, que é o autocolapso do sistema, independente da interação com a natureza. E nesse caso, o observador também é o ator do espetáculo. O que ele quer dizer que o próprio sistema quântico, o sistema de energia, ele pode se autocolapsar, independente de sua relação com a natureza. Opa, passou demais, deixa eu ver. Pronto. Então vamos tentar explicar isso aí, que é um pouquinho confuso para depois do almoço, né? Os neurônios, na verdade, eles têm as suas formas, que é completa, de axônios e dendritos, modulados por microtúbulos, que são polímeros de tubulinas. Ainda está confuso isso, né? Mas imaginem um canudinho bem fininho a nível microscópico, que dá uma certa estrutura. Canudo desse mesmo que a gente usa para tomar refrigerante na garrafa. É um tubo. E a tubulina, na verdade, tem esse nome porque tem a aparência de um tubo. Nos neurônios, e unicamente neles, esses microtúbulos se dispõem como uma rede em paralelo. Aqueles que são mais acostumados com a linguagem da teoria computacional sabem que uma rede em paralelo ela processa um número de informações infinitamente maior do que a rede normal de nossos computadores, da forma como é disposta uma rede em série. E essas tubulinas, então, elas se dispõem como uma rede em paralelo. Passou. Aqui, então, é uma microscopia eletrônica de um neurônio, mostrando aqui tentando fotografar as tubulinas. E aqui é um arranjo especial que elas têm nos neurônios, como uma rede em paralelo. Para a gente ter uma ideia dessa figura, imaginemos um corpo de várias bailarinas, todas bonitinhas, magrinhas, com aquele vestido bem rodado, e elas girando ao mesmo tempo. Isso seria uma visão que nós temos de uma rede em paralelo funcionando. Se uma tropeça e cai, perde todo o sistema, né? Então, as tubulinas, que são subunidades dos microtúbulos, são acoplados por eventos quânticos internos e interagem cooperativamente entre si. Essa é a teoria do Penrose, que seria a coerência quântica capaz de gerar superposição quântica. Ainda está extremamente confuso. Então, vamos lá. De um modo mais geral, a coerência descreve todas as propriedades de correlação entre quantidades físicas de uma onda. Podem interagir somando-se ou subtraindo-se. Ou seja, chega um rapaz com uma viola e um outro com uma boa voz. Juntou, deu Vitor e Léo, a coisa soou. É a superposição. A coerência quântica, então, o que o Penrose ele fala dessa redução objetiva, ele fala tudo isso de uma forma matemática, e o Stuart Hameroff, que é um anestesista da Universidade do Arizona, o que o Hameroff fez? Falou, olha, Penrose, no encontro que eles tiveram, ele chegou e disse, a sua teoria, professor, ela tem um substrato no cérebro, as tubulinas fazem tudo isso que o senhor está dizendo. Elas se dispõem em paralelo, são um sistema quântico perfeito.
e na ideia deles, quando há o colapso de energia, essas tubulinas, elas se polarizam, surge daí o pensamento na visão deles. É aqui. Então, esses microtúbulos sofreriam essa redução objetiva num círculo de 40 Hz por segundo, promovendo o fenômeno da consciência. Então, na teoria do Penrose e do Hameroff, essas tubulinas que estão nos neurônios, sofrendo essa redução objetiva, ou seja, elas ficam polarizadas, nessa frequência de 40 Hz por segundo, o pensamento surge aí. E, ainda tentando dar uma explicação do que seria isso, é que a estrutura dessas tubulinas permitiria o entrelaçamento quântico de seus elétrons. O que é entrelaçamento quântico? É um estado no qual as partículas quânticas podem alterar o estado quântico de outro de um modo instantâneo e à distância. Então, imaginemos 100 mil tubulinas nessa pequena região do cérebro. Elas entram em redução objetiva, tem o colapso quântico, ficam polarizadas e imediatamente todas as outras tubulinas do cérebro ficam também polarizadas e aí surge o fenômeno da consciência. Numa visão mais geral, imaginemos o Mineirão, a Arena do Jacaré lotada, e de repente um grupo levanta e faz uma ola. Imediatamente todo o estádio fez aquela ola. Isso é um estado que as tubulinas permitem. É um estado de não localidade adstrita ao cérebro, mostrando que uma área do cérebro ativada ativa outras áreas que são correlatas. Então, na ideia do Penrose e do Hameroff, o pensamento surge aí. Esse sistema quântico que as tubulinas propiciam, ele ativa e desativa num ciclo de 40 Hz por segundo. A consciência está aí. E aqui é uma representação gráfica do que seria esse estado. Um estado inicial, tampa daqui também para o pessoal ver, né? Entra um branco, um preto e um branco, de repente sofre essa superposição, e aquele grupinho ali de 3 que nós estamos vendo, sai 2 pretinhos e um branquinho, ou seja, modificou, houve aí, surgiu aí o pensamento. Isso é a visão do Penrose e do Hameroff. E se aqueles que conseguiram compreender ao menos um pouquinho perceberam bem, não é uma visão espiritualista, é uma visão ainda bem reducionista. E permite também uma interpretação materialista. Só que surgiu não, já está em atividade há alguns anos, o Dr. Henry Stepp, na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Ele, falando do efeito Zenão quântico. O que é o efeito Zenão quântico? Ele é conhecido também como o efeito da panela fervendo. O efeito Zenão quântico ocorre quando a observação de um sistema impede que ele mude de estado. Efeito do esforço da observação. O que é isso? Eu coloco uma panela com água para ferver. Eu sei que no fogão a gás, eu tenho gás em casa suficiente. Eu sei que, habitualmente, em 10 minutos essa água está fervendo. Se eu passo a observar a água de 1 em 1 minuto, eu exerço uma interferência tal que eu irei até a panela e só vou observar que ela realmente está fervendo depois de mais de 10 vezes que eu for. Ou seja, eu interferi na água fervendo. Se vocês quiserem fazer o experimento em casa, podem fazer. Eu fiz durante algumas vezes, até tomar uma bronca da esposa que eu gastei gás demais, mas quando a gente fica preocupado, poxa vida, essa água não ferve? Não ferve. Quando eu estou atrasado para sair para o hospital, minha água de café realmente demora um pouquinho mais. E assim é todo mundo que fica observando. Por que o Dr. Henry Stepp postulou? Porque ele viu os trabalhos do Dr. Mário Burregar, e a gente vai citar esses trabalhos agorinha. E qual a explicação para tudo aquilo? Ele dá uma fórmula, ele diz que a física quântica pode explicar isso, independente dessa teoria do Penrose. Porque, segundo o Dr. Henry Stepp, a teoria do Dr. Roger Penrose é de difícil reprodução em laboratório. Matematicamente, ela também pode sofrer críticas, mas o que ele diz?
que o que ocorre na mente é num estado chamado de mindful state, que é um estado de atenção sobre si mesmo. O que acontece? O modelo, o efeito Zenão quântico, ele permite que esforços mentais intencionais tendem a trazer experiências destinadas a acontecer. De onde que ele tirou isso? Na visão do Dr. Henry Stepp, o observador, a pessoa que está envolvida, ele é independente do cérebro. Ele é distinto do cérebro. O Dr. Henry Stepp diz o seguinte, que a física quântica surgiu para trazer uma linguagem psicológica e uma linguagem física. Não existindo uma experiência do observador, não existindo uma interação do observador, e essa interação é absolutamente psicológica. Não dá para falar em física quântica. Então, só tenho 5? Vixe, eu vou correr aqui. Eu vou pegar 5 minutos das minhas perguntas, eu deixo meu e-mail. Então, de onde que ele tirou isso? Que quando a gente quer, a gente modifica. É aqui. O Dr. Mário Borregar, eles comprovaram em uma série de trabalhos que o estado de atenção sobre si mesmo e técnicas psicológicas modificam a consciência por ativando os lobos pré-frontais. E o que o Dr. Henry Stepp diz é o seguinte, que o estado de atenção sobre si mesmo, ele ocorre, e quando ele ocorre positivamente, ele ocorre graças à intervenção dos lobos pré-frontais. E o Dr. Mário Borregar tem um trabalho muito clássico, que é a experiência com as carmelitas que entram em meditação. O tempo está curto, né? O Dr. Vincent Paquette, que é da equipe dele, mostra, esse trabalho é lindo o nome, né, o título dele, Mude Sua Mente e Você Mudará Seu Cérebro. Pegou pessoas com fobias de aranha e fez uma reprogramação. E ele mostrou por neuroimagem que há uma mudança total do padrão cerebral. E André Luiz vai dizer que nos lobos frontais, que é o terceiro andar da casa mental, onde nós temos materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Bom, o Dr. Mário Borregar, ele escreve esse texto dizendo que a mente realmente importa. E nos trabalhos, nesse trabalho especificamente, ele conclui o seguinte, que mente e cérebro são integrados e interdependentes. Todavia, os achados dos estudos de neuroimagem revisados nesse artigo, que é esse que está aí projetado, fortemente sugerem que as variáveis mentalísticas, como consciência, metacognição, desejos, crenças, esperanças, e seus conteúdos intencionais, a perspectiva de primeira pessoa, não são nem idênticos com e nem redutíveis aos processos cerebrais. Bonito isso, né? Opa. E aí, a gente vê o que ocorre no efeito placebo. Quando, agora que esse artigo mostra que ele ganhou status de tratamento, e o efeito placebo é o reconhecimento que qualquer tratamento é envolvido por fatores psicossociais que interferem no resultado esperado. Ou seja, se eu sou bem treinado e bem reprogramado, uma substância que teoricamente não tem efeito, faz efeito sobre mim. Se eu tenho um pensamento dirigido a determinada situação de saúde, isso ocorre. O efeito placebo é tão importante e atrapalha tantos pesquisadores clínicos que o Dr. Enserick, ele publica um artigo dizendo que hoje é uma grande preocupação, porque antes, na década de 80, o efeito placebo era da ordem de 0, e depois da década de 90 passou a ser ter 80% das respostas em pesquisas de doenças como transtorno obsessivo-compulsivo. E aqui é um artigo mostrando que o efeito placebo está atrapalhando muitos pesquisadores clínicos, porque a resposta de novos medicamentos, eles começam a ser quase iguais à resposta do placebo. Aqui mostrando que o placebo ele atua em áreas muito superiores do cérebro, mas é independente do cérebro. E quando a gente pergunta se meios não físicos, como intenção e vontade, podem interferir em meios físicos e biológicos, nós temos que falar na pesquisa do Tiller,
que contraria a visão clássica da ciência, porque ela inclui consciência como um fator modulador de meios físicos. O que ele fez? Ele colocou pessoas, meditadores, para imprimirem o desejo em um aparelho que ele desenvolveu, ou seja, um desses desejos é elevar o pH da água em um ponto, ou o outro diminuir o pH da água em um ponto. E ele mostrou o seguinte, que quando colocou, e um estudo científico sério, o tempo escasso não dá para dizer dele, ele mostra aqui então, que quando as pessoas imprimiram a intenção e o desejo sobre os aparelhos e colocado dentro de água neutra, o grupo que desejou que o pH da água aumentasse conseguiu o efeito, e o grupo que o pH diminuísse também conseguiu o efeito. E esse estudo foi reproduzido em vários laboratórios, inclusive um na Itália e um no Reino Unido, mostrando que ao longo do tempo o efeito ainda persistia. Então, o que o Tiller traz é uma nova visão da natureza que pode ser modulada pela consciência humana. E ele diz o seguinte, que nossa hipótese de trabalho é que uma intenção humana específica pode influenciar significativamente a realidade física. Opa, não passe, o negócio está atrasado. Você passa aí, Marcão. E aí eu vou falar rapidamente, porque a gente começou a falar em física quântica, não dá para deixar de falar na não localidade da consciência. Pode passar? Não localidade é uma concepção segundo a qual pode haver entre objetos comunicações com velocidades maiores que a da luz ou de forma instantânea através do espaço-tempo. Ou seja, como se tudo tivesse interligado. Pode passar, Marcão. Pode ir passando. Aí são série de trabalhos do Dr. Ian Stevenson mostrando exatamente isso. Pode passando, acho que são 6 artigos dele. Isso. É a homenagem que a gente faz a esse grande pesquisador que desencarnou em nosso século novo, né? E mostrou vários artigos dele, mostram essa não localidade. São mães que têm precognição de risco para os filhos, pessoas que recebem maldição, e essa maldição ocorre sobre seus bebês, e as mães têm esse tipo de intuição. Ele faz uma pesquisa científica e mostra, e publica, mostrando que o cérebro é uma coisa e a mente é outra. A mente não está localizada no cérebro. Pode passar. E André Luiz vou encerrar com o texto de André Luiz e Mecanismos da Mediunidade. Tão logo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, para ressaltar o efeito da prece. Ainda bem que o Zé Roberto fez uma prece aqui para a gente começar tranquilo, né? Ergue-se-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos, convertidos em vanguardeiros de seus passos na evolução. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Aqueles que desejarem esses slides, é só me mandar um e-mail, eu terei prazer em enviar. Eu agradeço então a todos vocês, e que Jesus continue nos abençoando em nosso Medianesp.